Pronto, está gravando. Então, na verdade, eu sou arquiteta de formação, né? Então, eu trabalho com arquitetura, tenho um escritório de arquitetura, tenho um. Peraí, deixa eu pôr aqui, né? A gente está chegando. Eu trabalho com arquitetura, né? E daí eu fiquei pensando muito, falei, nossa, como que eu vou falar sobre isso, né? Esse assunto é super vasto, porque quando a gente fala de vida saudável, vida sustentável, você pode abordar isso de mil maneiras, né? E daí eu vou levar um pouquinho para o lado do que o Max contou pra gente no encontro dele, que é fazer uma coisa mais autoral, contando a sua história, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história e daí no meio da minha história vai entrando coisas que, como é que eu fui caminhando para essa vida mais saudável, mais sustentável, né? Vai ser tipo um storytelling. Então, aqui um pouquinho disso. Bom, eu tenho uma relação com a natureza bem próxima, na verdade. Desde pequena eu frequento lugares, apesar de sempre morar em São Paulo, de sempre viver na cidade, né, eu sempre tive um contato muito próximo com a natureza, indo para o sítio, indo para a chácara do meu avô, o sítio que meus pais tinham, praia, enfim, eu sempre estava muito cercada de natureza. Isso para mim sempre foi muito importante. E mesmo o lugar que a gente morava em São Paulo, hoje não é tão periferia, mas na época era bem periferia, então era rua de terra, tinha muita árvore, muito terreno vazio, tinha uma pedreira no final da rua que a gente brincava, que era um lugar bem cheio de cavernas, coisas malucas, né? Então eu sempre tive esse contato muito próximo, que acho que isso me ajudou também a hoje ter essa vontade, né, de cuidar dessa natureza, porque eu vi essa natureza, ela no seu estado não tão alterado pelo homem, em alguns lugares, né? Daí na faculdade eu fui formatando um pouco mais esse interesse. Quando eu me formei, o trabalho final de graduação era sobre materiais alternativos para construção, de interesse social, no caso, né? Daí depois, quando eu me formei, eu fui buscar vários cursos voltados para arquitetura, bioconstrução, daí fui fazendo alguns cursos menores sobre isso e eu fiz uma pós-graduação em arquitetura sustentável e daí então foi onde eu tive um conhecimento mais técnico a respeito disso, né? Depois da pós eu ainda fui fazer um PDC, que é um curso de permacultura, que também é muito importante para o que eu estou vivendo hoje, né? Que daí a permacultura, na verdade, ela ela formatou muito, assim, ela deu nome, eu acho, que para várias coisas que eu fazia, mas meio que não tinha um nome, eu não sabia, eu fazia meio na intuição, e daí a permacultura ajudou a dar uma base mais legal para isso, né? É... Daí eu tive, durante esse percurso, né, quando eu estava fazendo esses cursos, eu tive duas casas. A minha primeira casa, a gente quando eu fiz junto com o Wagner, a nossa primeira casa, quando a gente comprou o terreno para construir, a gente já fez ela com vários princípios de construção sustentável. Então, foi o primeiro lugar que eu pensei em reuso de água, a gente fez uma captação de água de chuva, né? Então, foi o primeiro lugar que eu comecei a testar como isso poderia acontecer. Isso foi lá em 2004, faz um tempinho. Daí, depois a gente comprou a nossa segunda casa, vendeu aquela e comprou essa. E quando a gente comprou e começou a reformar essa casa, que a gente está atualmente, foi muito forte isso em mim de que a casa tinha que ser uma casa sustentável, né? E o Wagner super topa tudo isso, então ele também gosta. A gente, então, se esforçou muito para a casa hoje ser um laboratório de uma casa sustentável. Então, ela tem toda a água das descargas, é uma água de reuso que a gente capta da chuva, então a gente não usa nas descargas água potável.
A gente tem um sistema de aquecimento de água solar, a gente tem 50% da nossa energia gerada, que a gente consome na casa é abastecida por placas solares, a gente também tem placa solar aqui, né? E daí, todo esse processo que eu estava fazendo, eu fiz um jardim, que daí nesse jardim é um jardim funcional, que ele tem alimento, não um jardim paisagístico, que tem só as plantas ornamentais, ele é um jardim que a gente come, né? Ele tem várias plantas, e a gente está em São Paulo, tá? No meio de São Paulo, do Butantã. E daí, a gente, uma coisa vai puxando a outra, né? Na verdade, eu comecei a pesquisar porque eu queria mais água, que a água da captação da chuva não estava sendo suficiente para o jardim. Eu comecei a pesquisar algumas coisas de como eu poderia reutilizar a água da máquina de lavar roupa para regar as minhas plantas, né? Porque é muita água. Eu tenho filha, enfim, a gente gastava muita água lavando roupa, são 3, 4 máquinas de 10 quilos por semana, né? Então a gente fala aí de mais ou menos 300, 400 litros de água que eram desperdiçados, né? Daí, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, foi quando acendeu a primeira luzinha vermelha mais crítica. Eu falei, caramba, eu quero usar água, mas eu uso sabão. Eu usava um Omo líquido, Ariel líquido, enfim, na minha água. E eu comecei a ler, pesquisar que eu não podia usar essa água com sabão assim nas minhas plantas, porque eu vou comer nessa planta, né? Vou me alimentar dela e eu ia estar poluindo a água que eu ia regar. E daí foi quando eu pesquisei para eliminar alguns produtos. Por isso que eu pedi para vocês olharem, né, o que vocês têm na despensa de vocês. Uma das coisas, a primeira das coisas que eu eliminei foi o sabão de lavar roupa, né? Para poder, com essa função de usar e daí eu troquei um sabão pronto, industrializado, por um sabão que eu faço, que é bem simples, na verdade, eles são 3 ingredientes: é sabão de coco, é, sabão de coco, bicarbonato e álcool. Então, com esses 3 ingredientes, eu faço um sabão líquido, que é igual o sabão da Omo, super funciona e ele é bem mais suave, né? Então, ele não tem tanto químico, não tem tanto problema. E eu posso usar essa água com esse tipo de sabão, ele passa por um filtro biológico que eu fiz aqui em casa, mas depois que ele passa por esse filtro de plantas, eu posso usar nas minhas plantas normal, né? E daí você pesquisa mais e você acende a segunda luzinha, que daí é pior ainda. Você descobre que o amaciante é o pior produto que pode existir para as roupas. E daí você põe amaciante para ficar bonitinho e cheirosinho para o seu bebê. E daí você descobre que o quê? Que o amaciante tem um monte de produto químico que é bizarro. Então, tipo, se você tem um amaciante fragrante, tem, sei lá, o cheirinho de jasmim, não é jasmim. É um produto sintético que é a base de benzina, eu acho, eu não lembro o nome, mas é um produto super químico que tem o cheiro de jasmim, não é um óleo de jasmim que você tem. O floral é a mesma coisa, é um produto químico. Outro dia eu estava lendo que é um produto combustível que tem cheiro floral. Então, se ele é combustível, que você vai fazer para pôr na roupa, na sua roupa, no seu dia a dia, que vai estar em contato direto com você, né? O seu dia inteiro você vai estar com essa roupa que está com esse cheirinho, assim, você vai estar respirando esse cheirinho que na verdade é uma pura química, né? Então também eliminei o amaciante, né, dali do nosso uso diário e foi substituído também por um produto que é muito simples, que é vinagre de álcool, com óleo essencial para dar o cheirinho. Mas daí é um óleo essencial de verdade. Você vai lá numa loja de produto natural, compra o óleo, eu uso de alecrim, de malaleuca, porque eles são antibactericidas também, então ajudam nessa parte. E eu meio que fui cortando esses produtos por uma necessidade do uso da água, né? Eu fui cortando esses produtos da nossa rotina do dia a dia aqui de casa. E daí você começa, parece, uma coisa vai puxando a outra, né? Falei, nossa, tô aqui, tirei o sabão da roupa, tirei o amaciante da roupa e assim, tô cuidando
primeiro dessa nossa casa, né? Da parte de fora. Então, será que se isso é tão ruim? Será que é legal eu estar usando Veja? Será que é legal eu estar usando aquele lustramóveis, limpa-vidro? Será que eu preciso de tudo isso, né? Será que eu preciso de um produto para passar na mesa, um produto para passar no vidro, um produto para passar no espelho, um produto para passar... E daí foi quando eu olhei para a minha dispensa, eu falei, caramba, eu tenho 10 mil produtos aqui que, na verdade, eu consigo reduzir, porque se eu tenho álcool, eu limpo tudo isso. Então, o álcool resolve. O vinagre de álcool também, ele também limpa chão, limpa a mesa, limpa tudo. E se você gosta de cheiro, você põe um óleo essencial, que daí não é sintético, é realmente algo mais natural, né? Então você começa a reduzir as coisas que você tem na sua dispensa. E é legal porque quando você reduz, você não reduz só o produto químico, você reduz os gases que você está emitindo, você reduz as embalagens que você está consumindo, porque você está otimizando isso, né? Então você reduz o lixo que você gera. Então é muita coisa aos poucos que você vai reduzindo quando você pensa dessa forma mais econômica. E daí vai aos poucos, muda aqui, muda ali, eu comecei a pensar também no que eu ponho no meu corpo. Né? Então, o que eu ponho na minha casa, o que eu ponho no meu corpo. Caramba, o que eu ponho no meu corpo também é química. Né? Se você olha para o seu banheiro, o que, que você tem lá? Né? Shampoo, condicionador, creme, esmalte, desodorante, pasta de dente, né? É tudo produto químico, né? E aí, você vai deixar de lavar o cabelo, vai deixar de usar o sabonete, né? Não é isso, mas talvez pensar em que produto que você está pondo. Para mim, o maior choque foi descobrir que o shampoo Johnson's ele tem parabeno, ele tem sulfato, ele tem que são os piores produtos assim que não poderia ter num produto para criança, né? E normalmente você tem algumas linhas que não tem, mas da Johnson tem, né? Então o bebê Johnson é uma bomba para o seu bebê, né? Então a minha filha hoje, porque hoje ela não usa linha infantil, ela usa linha de adulto por conta disso, porque poucos produtos infantis não têm esses produtos, né? A maioria dos produtos infantis tem esses produtos. Então, você pode só simplesmente trocar o seu shampoo por um shampoo sem parabeno, sem sulfato, né? Sem sulfito, que isso já ajuda, né? O que você está pondo. No meu caso, eu troquei um pouco, assim, eu testei durante um tempo não usar, eu usei, fui para aquela técnica do bicarbonato, do vinagre de maçã, fiquei quase um ano, assim, foi muito legal, mas não foi dando muito certo, meu cabelo é muito seco. Foi legal que eu descobri que meu cabelo é seco, né? Porque a gente entra numa rotina que, assim, eu era meio alucinada com essas coisas de cabelo. Então, eu tinha o super shampoo do cabelo, e daí eu precisava, que limpava super bem, né? Porque eu achava que o cabelo era muito oleoso no couro cabeludo. Daí eu usava, detonava o cabelo, porque é um super shampoo, deixa seco, né? Daí você usava um super condicionador para voltar o cabelo a ficar macio e cremoso, né? E daí ele empasta todo o cabelo de novo, e você faz a máscara, e daí depois do banho você põe ali o creminho pós-banho, daí você tem o silicone das pontas, para não dar ficar com duas pontas no cabelo. E daí você tem que ter um outro super shampoo para tirar todos aqueles produtos que você colocou depois do primeiro shampoo. Então, você entra num ciclo vicioso criado por essa indústria, né, dos cosméticos. Não é à toa que o Brasil é um dos campeões aí de consumo, né, desse tipo de produto. Então, quando você corta isso, é sofrido no começo, o cabelo fica horrível, até você descobrir como que é realmente o seu cabelo, você aceitar como é realmente o seu cabelo, né? É super sofrido, não é eu não digo que é uma coisa simples, o cabelo fica horrível por um mês, 2 meses, o cabelo parece um negócio de louco, mas depois o cabelo toma uma forma, o cabelo é ele é solto, ele não tem mais química, ele fica macio naturalmente, ele fica leve naturalmente, então
é uma outra vida, ele respira, né? Então é bem interessante você passar, nem que seja por um período de testes, você fazer isso, né? Hoje eu voltei para uma técnica que é o no poo, então eu não uso shampoo, mas eu uso só um condicionador leve específico que eu lavo o meu cabelo só com isso, com esse condicionador, e daí eu uso essa lavagem e o óleo de coco, que é o que dá o acabamento final, porque eu tenho o cabelo mais enroladinho, enfim, para tirar um pouco o frizz, eu acabo usando o óleo de coco. Então, eu troquei, sei lá, 6, 7 produtos por dois, né? Mesma coisa, menos embalagem, menos consumo, que você consegue otimizando com isso, né? Outra coisa que tem no seu banheiro, que provavelmente é super terrível para os meninos aí, é desodorante, né? Desodorante tem também. Que loucura você não respirar, transpirar por 48 horas, gente. Pensa nisso. É normal você não transpirar e você não emitir cheiro por 48 horas, né? É meio assim estranho, né? Alguma coisa está acontecendo para você não fazer isso, né? Então, o que, que tem de solução, né? Tem uma pedrinha de sal que é possível comprar em casas de produtos naturais. Depois eu vou passando depois uns links para vocês que você passa e não, ela não é que você vai transpirar, mas você não vai ter o odor porque ela não deixa as bactérias formarem. Então, não é que você não vai usar o desodorante, né? Você vai usar uma maneira mais suave de você não ter o cheiro que de repente não te agrada. Tem outras soluções que são super simples também. Dá para fazer desodorante com bicarbonato, óleo de coco e um óleo essencial, misturando os três vira um super desodorante, que é o que eu uso. Tem gente que usa leite de magnésia, que também funciona super bem, né? Ó, o Felipe está falando que ele usa o leite de magnésia. E assim, eu conheço pessoas que têm, assim, que o Wagner é uma pessoa que ele suava muito, né? E ele não usa mais, ele usa a pedrinha de sal, que ele usa a pedrinha para desodorante como se fosse um pós-barba também, que ele é meio cicatrizante, né? E assim, ela é super legal, ela é super bacana para você substituir o desodorante, que tem várias pesquisas aí que dizem que causa de câncer de mama é o uso exagerado de desodorante. Então, uma das causas que podem estar aumentando o número de câncer de mama é isso, né? Então, você vai entrando nesse ciclo, né? Então, outra coisa que tem, por exemplo, no nosso banheiro, que a gente pode repensar, é a escova de dente. Não é que você vai parar de usar escova de dente, só que você pode pensar que tipo de escova de dente que você vai usar. Porque você troca, o dentista manda a cada 3 meses, né? Não sei se todo mundo troca 3 meses, eu não troco, eu demoro um pouco mais. Mas existem opções hoje de escovas de bambu, né? Que você não precisa ter uma escova de plástico. Imagina se você troca a cada 3 meses, são 4 escovas por ano. Eu tenho 40 anos hoje, eu vou 160 escovas que eu já usei na vida, né? Então, imagina o volume disso na natureza, e ainda tem mais 160 para vir, né? Então, se a gente consegue, de repente, substituir o material que a gente está usando por um material que seja um pouco mais saudável, um pouco mais sustentável, a gente vai estar ajudando aí o planeta, porque uma escova de bambu ela é compostável, então você pode jogar ela, se alguém tiver composteira, joga na composteira, se não enfia no jardim, ela vai se desfazer, entendeu? É, é uma atitude que, assim, é muito simples, ela não gera nenhum tipo de esforço maior, nenhuma mudança maior, é uma mudança de hábito de consumo, é uma mudança de como você vai consumir os produtos, né? Então, eu hoje, por exemplo, eu não consumo, quando eu vou no mercado, eu não vou mais no setor de limpeza praticamente para nada, né? Eu vou comprar papel higiênico, álcool e vinagre, e sabão de coco em barra. Basicamente são esses produtos, né?
Então, limita um pouco, assim, o que você precisa comprar, facilita a sua compra, né? Porque você, tipo, para você fazer compra no mercado fica muito mais rápido, porque você não precisa ficar indo de prateleira em prateleira buscando um monte de coisa, né? Então, a sua vida fica mais simples. Por incrível que pareça, você consegue facilitar o seu dia a dia, a sua rotina, né? E quando a gente pensa nisso, a gente está pensando num bem um pouco maior, né? Porque o que acontece com essa água que a gente toma banho e que daí tem ali esse monte de creme, esse monte de produto? Essa água, essa que você lava roupa, que tem um monte de produto também, essa água vai para o esgoto e daí do esgoto ela vai teoricamente para uma estação de tratamento, depois vai para um rio e desse rio, provavelmente a cidade de baixo vai captar a água desse rio. Se tem uma cidade que está mais baixo no rio, ela vai captar a água que foi jogada ali, né? Primeiro que a gente não sabe, aqui em São Paulo a gente não sabe se o nosso esgoto é tratado ou não. Boa parte do esgoto de São Paulo é captado, mas não é tratado. Ele é jogado direto no rio, né? Isso é bem grande a porcentagem de esgoto aqui em São Paulo. Em outros lugares do Brasil, então, nem se fala, né? E quando a gente fala da água, lembra aquele desenho da escola básico, que a água está no rio, evapora, vai para a montanha, chove, vem do mar, evapora, vem aqui na cidade, chove? Ou seja, o ciclo é fechado. Então, o que tem nessa água vai continuar tendo nessa água. Por mais que a gente limpe, purifique, essa água vai continuar suja. Essa água vai continuar com as coisas que a gente não consegue tirar, né? E ela não vem do universo de novo para abastecer aqui, ela está aqui e aqui vai ficar. A gente está poluindo a água que hoje a gente polui a água que a gente vai beber amanhã, né? Então, se você polui menos, fica mais fácil de você pensar no que você vai beber amanhã. Não é à toa que agora teve aquela semana mundial lá, o Fórum Mundial da Água. Durante essas semanas do Fórum saíram duas pesquisas, né? Uma, que acho que foi bem divulgada aqui na Inglaterra, foi pesquisado as águas engarrafadas, e acho que 90%, se não me engano, estavam contaminadas com microplásticos, né? Então, está bebendo água com plástico. E daí, essa semana, saiu uma outra pesquisa, que é mais mundial, que a pesquisa ela, fez análise de água encanada, água que sai da torneira, em todos os continentes, aqui na América Latina foi o Equador, o lugar pesquisado, e cerca de 80% de todas as águas que saem da torneira estão contaminadas com microplásticos. O maior índice era dos Estados Unidos, era 94% da água deles estava contaminada com microplástico, né? Ou seja, a gente não consegue filtrar a água, esses microplásticos, a gente não consegue filtrar da água hormônio, né? A gente não consegue filtrar da água agrotóxico. Então, tudo que a gente está colocando nessa água, o sistema que a gente tem hoje de purificação não consegue filtrar. Então, se a água está contaminada, o alimento está contaminado, porque você irriga esse alimento com água. A cerveja que vocês bebem, ela é feita com essa água. Então, a cerveja que vocês bebem está contaminada. Então, tudo que a gente consome está contaminado com essa água, que é uma água que a gente que não cuida, porque não adianta também pôr a culpa tudo no governo, né? O governo que não sabe limpar a minha água. Não, é a gente que tem que cuidar o que a gente joga nessa água. É muito fácil a gente achar que dá a descarga e a água vai embora e o problema não é mais meu, mas ele é nosso, né? Então, quando você resolve mudar o amaciante, o sabão que você usa, você está mudando muito mais do que simplesmente um hábito, você está mudando uma cadeia toda de uso, né, dessa água, de o que você pode melhorar nesse sistema que você faz parte, né? Deixa eu ver aqui, que eu estava com uma listinha aqui do que eu ia falar. Então, eu pensei mais ou menos assim, quando eu estava pensando no que eu ia falar para vocês, que assim, a gente tem algumas peles, né? Então, a gente tem a pele maior, que é o nosso planeta, daí a gente vai para a nossa pele
segunda pele, que é a nossa casa, né? E a gente tem a nossa pele com o nosso corpo, então eu falei um pouco assim, tipo, como que a gente cuida do planeta, como a gente cuida da casa, como a gente cuida do nosso corpo. E eu pensei daí uma pele mais interna, que é o alimento, né? E daí a gente entra nessa questão dos alimentos. Então, eu não vou falar para vocês aqui se você é vegano, se não é, se come carne, se não come. Eu acho que isso não importa tanto aqui. O que importa é como chega esse alimento para você, né? Ele chega numa embalagem, tipo, a banana vem no isopor com um plástico filme em cima, ou você pega a banana solta no mercado e põe na sua sacola para você não ter uma sacola a mais, né? Põe num plastiquinho para pôr dentro de outro plastiquinho. Outro dia eu vi mexerica descascada, embrulhada no isopor, no pão de açúcar. Tinha uma mexerica sem a casca, dentro de um isopor com um plástico filme. Eu achei, assim, um absurdo, absurdo, né? Pão de açúcar, isso. E daí do lado tinha a banquinha de orgânicos, né? Então, tipo, será que faz sentido você tirar uma casca que a natureza planejou tão perfeitinha para pôr plástico filme em volta dela, né? Então, se tá lá é porque tem gente que pega. Tem gente que tem preguiça de tirar a casca da mexerica, ficar com cheiro de mexerica na mão. Se tá lá é porque tem gente que consome, não é à toa que tá lá, né? Então, a gente, quando a gente pensa na lei, tem uns amigos que falam que se alimentar é um ato político, né? E é um ato político nesse sentido, de você pensar que eu pensar como que eu vou, assim, quem que é o produtor da minha comida, né? Quem que faz essa comida que eu tô comendo, assim, né? É indústria, que daí você não vai saber nunca de onde veio? Ou de repente, um agricultor que veio lá de... Hoje, por exemplo, eu consumo de um agricultor que está em Biúna, né? Ele vende alimentos orgânicos aqui do lado da minha casa, num centro de capacitação e de economia solidária para pessoas com deficiência mental. Então, ele ajuda esse centro vendendo as cestas dele lá, porque eles ganham uma porcentagem, né? Então, é muito legal você saber quem que é o produtor. É um produtor que tem uma preocupação social, é um produtor que produz orgânico. Nem sempre, às vezes, você precisa comprar um produto orgânico certificado, porque o certificado custa super caro. Para um produtor conseguir um certificado de orgânico, ele tem que bancar 50, 60 mil reais. E é muita grana isso para ele, né? Então, você pode simplesmente ter um produtor agroecológico, que se você conhece o produtor, se você já foi na terra dele, você sabe que ele não usa agrotóxicos, sabe que ele tem uma mentalidade desse perfil, você não precisa de um certificado, você não precisa ter um selinho ali falando, ó, esse aqui, você precisa ter um selinho no mercado, no Pão de Açúcar, que ele não sabe de onde ele está comprando, mas se você procurar um produtor próximo a você, se você conhece o produtor, e por isso que depois eu tenho uma conversa sobre CSA, que é também uma forma de você conhecer o produtor, que é uma comunidade de suporte ao agricultor. Tem várias formas de você estar próximo, de você se aproximar de agricultores. Aqui em São Paulo, agora, tem várias hortas urbanas na periferia, na Zona Norte, em Parelheiros. O pessoal de Parelheiros está vendendo em Moema, eles acharam um espaço para vender em Moema. Então, quer dizer, os produtores estão próximos a vocês. Você só tem que saber procurar, você só tem que tentar buscar eles e ter o interesse de buscar eles, porque eles precisam de pessoas como nós que busquem eles também, não só ele buscar a gente para. É muito difícil para ele vir até a gente, ele chegar para buscar. Então, se o caminho inverso acontece, da gente, consumidor, procurar esse agricultor, ele vai ser muito mais valorizado, né? Ele vai ser uma pessoa que vai ter uma valorização muito melhor. Ele falou assim, nossa, estão me procurando porque eu vendo orgânico, porque eu vendo agroecológico. Então, para ele é muito importante a gente procurar, né? E não só ele tentar achar um mercado, né? Então, acho que faz parte da gente também fazer esse caminho inverso, né? De procurar se alimentar. E, bom, eu não vou chover no molhado. Todo mundo acho que já leu o jornal e sabe que agrotóxico aqui no Brasil é usado que nem água para regar, né? O pessoal, qualquer manchinha que aparece, vai lá e põe 3 vezes o que realmente era necessário, né? Porque não tem um controle.
E daí quem fala o quanto tem que usar, normalmente vai o agricultor lá na lojinha da esquina comprar o produto o agrotóxico lá que ele quer. Na verdade, ele nem vai comprar, ele vai falar assim, olha, eu tô com minha plantação, tá com esse problema. Daí o cara da loja que vende agrotóxico vai falar assim, ó, se você puser esse produto aqui, vai ficar ótimo, vai subir esse problema, as plantas vão crescer e vai dar chuchu e melão, mamão, tudo que você quiser o ano inteiro, né? E daí o cara vai lá e põe, e daí fica feliz e não põe 100 ml como era, mas põe 1 litro, né? Então, esse que é o problema também, né? A quantidade, como que é feito isso, né? Outra coisa que se desconfia quando vocês se alimentam, né? Você tem que, às vezes, ter uma leve curiosidade para saber a época desses alimentos, né? Então, se você acha normal ter morango todo ano, o ano inteiro, não é, né? Morango dá 2 vezes no ano. Ele dá no meio do ano e ele dá no final do ano. São as 2 épocas possíveis de se comer morango, né? Se você está comendo o morango em outras épocas, ele provavelmente não é um morango orgânico. Ele foi produzido ele foi colocado produtos para que ele desse aquela produção fora da época, né? Eu lembro, assim, a coisa que mais me chocou quando eu comecei a pesquisar os alimentos foi a cebola, que é uma coisa que é tão banal, né? Todo mundo tem cebola, usa cebola todos os dias, né? E daí o dia que eu descobri como é que funciona a cebola. A cebola você planta uma única vez por ano, né? Você não planta cebola. Então você planta em 3 meses do ano, você planta ela de outubro, novembro e dezembro você planta cebola. E daí você colhe ela 9 meses depois. São 9 meses na terra para dar uma cebola. Então, toda vez que eu olho para uma cebola hoje, eu penso, caramba, você ficou 9 meses na terra para chegar até aqui. Imagina o trabalho que não foi, né? Para ela crescer ali naquele monte de camadas, né? Para chegar, você picar ela em 5 segundos e pôr numa panela. E daí você colhe ela durante 3 meses também, né? Depois. E então, se você, assim, nos outros meses, você está comendo a cebola que já foi colhida, né? Então, você está comendo uma cebola que estava armazenada, que estava velha, e que por isso que as cebolas vão ficando mais duras, né? Então, você entender essa questão dos alimentos, né? Pega, de repente, um alimento que você gosta muito, só para você ter de exemplo. Quando que esse alimento, qual que é a época desse alimento? É lógico que tem diferenças, né, de regiões do Brasil. No sul, às vezes, dá numa época, no sudeste, no nordeste pode dar em outra época, mas então existem essas diferenças também, porque o Brasil é muito grande, então óbvio que vai dar essa diferença. Mas pensa aí, uma cenoura leva 3 meses, né? O que é mais rápido é a alface. A alface dá em 1 mês, você plantou, em 1 mês você tem um pé de alface, né? Então é legal pensar nessas comidas que vocês se alimentam, qual que é o prazo qual que é o tempo entre semear e colher, para daí vocês valorizarem um pouco mais, né? Tipo, poxa, que legal, quer dizer que leva todo esse tempo, né? Deixa eu tratar com mais carinho esse alimento, né? Porque você começa a ter uma relação com o alimento muito mais carinhosa, muito mais afetiva quando você descobre mais sobre ele. É que nem uma pessoa, né? Quando você descobre mais sobre uma pessoa, começa a se relacionar com uma pessoa, você vai criando laços de afeto e de carinho. O alimento é a mesma coisa. Se você vai conhecendo o alimento um pouco mais, como ele é feito, como ele é cuidado, você vai criando laços de afeto com esse alimento também, né? E daí entra a parte também que a gente pode falar um pouco de alguns alimentos que são diferentes, né? Que hoje está entrando um pouquinho mais na moda. Não sei se é só no meu círculo, na minha bolha que eu vivo, mas muita gente falando de punk, né? As punks são plantas alimentícias não convencionais, né? São plantas que são super adaptadas ao nosso clima e que culturalmente a gente foi perdendo o costume de comer, a gente foi trocando todas elas por alface e cenoura, que não são da nossa cultura, não são do nosso clima. O que é do nosso clima é batata, né? Mandioca, né? Batata doce, mandioca, batata inglesa não, batata doce, mandioca, isso é do nosso clima.
Mas a gente também tem coisas incríveis. A gente tem Ora Pronobis, a gente tem peixinho, a gente tem azedinha, a gente tem trevo. Você sabe aqueles trevos que a gente vê na mato crescendo, que você fica procurando trevo de 4 folhas? Ele é comestível, ele é gostosinho, ele é azedinho, dá para comer. Então, a gente tem um monte de alimentos que são fáceis de ser cultivados, que não precisam ter agrotóxico, que não precisam é, ter tanta irrigação, que são super adaptados à terra daqui do Brasil, só que a gente perde esses alimentos e troca porque a gente quer comer alface, tomate, cebola e pepino, né? Então, quando você também amplia o seu cardápio para, de repente, essas comidas que são um pouco mais diferentes e que são locais, você também beneficia o planeta, né? Você beneficia porque, tipo, se eu estou comendo uma planta que precisa de menos água, precisa de menos adubação, precisa de menos espaço de terra para estar sendo produzida, cara, eu estou otimizando tudo isso, estou otimizando a minha alimentação e eu estou permitindo que mais gente se alimente de uma forma mais sustentável, que mais gente simplesmente se alimente, né? Essa coisa da fome, ela pode ser resolvida, né? De uma maneira simples, entender quais são as comidas locais. Outro dia, a gente acha que no sertão não tem, né? Lá na Caatinga, né? Eu estava vendo um vídeo de um pessoal que faz produtos gourmet da Caatinga, né? Eles vão no meio da Caatinga com um fogãozinho e dali tiram um pedaço, um filezinho de um cactus, um matinho, mas parece que o matinho era sequinho, mas a hora que ele puxa tem uma batata que é super comestível, ele põe uma aguinha lá e a batata é cozida, daí tem uma outra flor que também é comestível, então aos poucos você vai entendendo que tudo que está aí de planta, normalmente ou elas são comestíveis ou elas são medicinais, né? Então, as plantas, elas, a maioria dos remédios que a gente tem vários que são sintéticos, mas a maioria vem a partir de plantas, né? Eu tenho planta aqui em casa que é a insulina, uma trepadeira que ajuda na diabetes. Eu tenho uma que chama Melhoral, que é para dor de cabeça. Daí tem a arnica, tenho quebra-pedra, quebra-pedra no rim. Então, tem plantas para uma infinidade de coisas e elas nascem, simplesmente nascem no meio do mato, nascem. Tem uma lenda que diz que no seu quintal vai nascer aquilo que você está precisando. Então, se você está com alguma doença, a planta sente a energia e ela vai nascer no seu jardim. E daí, quando você vai pesquisar, você vai entender. Aqui em casa nasce uma que chama tenchagem. E outro dia eu precisei dela, né? Pimenta de macaco, que é um tempero que tem também medicinal. Outro dia eu também precisei dela. E não fui eu que plantei, ela apareceu, ela estava lá, e eu descobri que eu precisava, e eu fui lá, colhi e usei o chá. Então, às vezes a natureza ela é tão simples, né? A gente que complica, a gente que põe tudo na cápsulazinha ali e toma de 8 em 8 horas e complica um pouco as coisas, né? Então, às vezes é a gente que tem que voltar, dar um passo atrás, voltar àquela história da avó que dava o chazinho, voltar um passo atrás para entender, né? Como que a gente chegou no que a gente está hoje, né? Por que a gente chegou como a gente está hoje? Porque a indústria precisa vender. E ela não adianta ela vender um produto, ela quer vender 5, né? Porque daí ela amplia o leque dela. Então, se ela pode vender 5, por que ela vai vender um? Né? Então, tudo cai de novo no consumismo, em forma como você consome as coisas, a forma como isso pode afetar, né? E é muito engraçado que como assim, eu só estou falando basicamente, assim, não estou falando muita coisa para vocês do que é hoje o tradicional, o que é vida saudável para vocês, é se alimentar só de verdura, é se fazer exercício físico, não necessariamente é isso. Às vezes é só você mudar o que você compra no mercado, né? É só você mudar a prateleira que você vai buscar as coisas. Então, a mudança pode ser muito mais sutil e muito mais simbólica do que uma mudança que exige uma dieta, sabe? Uma mudança que exige você estar ali que nem
usar a pata ali correndo na, na esteira. Tipo, ela pode ser você ter essa vida saudável, essa vida mais sustentável, sem ter que ter esse esforço nesse sentido que às vezes parece que é um sacrifício, né? Ai, eu vou ter que me sacrificar para ter essa vida. Não, gente, não é. É muito leve, é tudo muito. E você pode escolher um para começar, e você vai ver que naturalmente, quando você escolhe um, as coisas vão sendo puxadas, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, é, quando eu comecei a parte dos orgânicos, foi mais porque quando a minha filha nasceu, a gente queria dar alimentos orgânicos para ela, né? Não queria, tipo, dar nada com agrotóxico para ela. Então a gente começou a consumir um pouco de orgânico, daí a gente começou a ter uma composteira em casa. Daí eu falei, putz, se eu vou pôr restos de comida nessa composteira, vou pôr restos de comida que estão contaminados, né? Não, não dá. Então a gente foi ampliando o nosso leque de orgânicos. Então hoje a nossa alimentação, ela é, assim, uns 70% de orgânico, e é possível, né? Não é que isso aumentou muito o custo, porque a gente otimiza o que a gente está comendo, né? A gente compra produtos que são, que dá para fazer várias coisas com eles. Por exemplo, arroz orgânico é caro, né? Eu pago 1 quilo R$ 9. É um arroz do MST, que vem lá do Rio Grande do Sul, não sei o quê. E é caro, mas daí o que a gente faz? A gente não come arroz todo dia. A gente cortou um pouquinho do arroz, daí tem um dia que é a mandioca, tem um dia que é a batata doce, tem um dia. Então a gente vai variando, né? Então eu não preciso, porque batata doce é super barato. Orgânica, ela é muito barata. Você paga o quilo dela R$ 4. Então, assim, tipo, é muito legal você pensar também em mudar esses hábitos alimentares, mas não no sentido que daí eles proporcionaram para a gente uma alimentação assim mais orgânica também, né? Porque já que eu não tenho que consumir 5 quilos por mês de arroz, né, que custa super caro, eu consigo com 2 quilos fazer um mês, né? Então, pensar nessas pequenas mudanças, nessas pequenas alterações, pode ser também um caminho para você conseguir consumir os orgânicos de uma maneira mais otimizada, né? É, Bom, falamos dos alimentos, agora eu ia falar o último ponto que eu acho que vale para quem quer ter uma vida saudável e sustentável, que seria a última persona ali, né? O planeta, a casa, o corpo, o último seria a alma, né? Então, para a gente ter uma vida sustentável, a gente precisa ter uma alma também sustentável. Daí essa parte que acho que ela é mais difícil, mas eu acho que muita gente aqui já está nesse caminho que para você ter a sua alma sustentável, saudável, é você buscar autoconhecimento. Eu acho que não existe outro caminho que não seja o autoconhecimento para isso, né? E daí o autoconhecimento, você pode atingir ele de várias formas, né? No meu caso, ele foi pela dor, né? Eu, com 20 anos, eu travei as costas e não andava, não dirigia, não fazia nada. Daí eu fui buscar tratamentos mais alternativos, porque eu tomei uns remédios que me deram uma úlcera, então, quer dizer, você tenta curar um negócio, dá o problema com outro, né? E foi quando eu comecei a fazer yoga, praticar yoga, né? Meditar, porque o que eu tinha através das costas era psicossomático, mas eu só fui descobrir isso 2 anos depois, né? Depois de 2 anos praticando yoga, eu descobri que eu travei as costas porque eu punha toda a minha atenção ali, né? E daí não foi, por exemplo, demora, né? Não é um caminho que você, tipo, vou me iluminar hoje. Não, é um caminho que eu tô falando isso, gente, fazem 20 anos, né? E daí você vai nesse percurso, daí você trilhei vários caminhos, né? Fui Ayurveda, daí já fui pro lado agora antroposofia, daí você vai através de vários retiros, né? Do budismo. Então você vai aos poucos em cada um deles buscando aquilo que você acha que tem conexão com você. Então, não existe um caminho certo para você trilhar. Acho que você precisa
Queria uma fase. Eu fiquei pirando naquele negócio dos Kins lá, não conhecia, né? Daí eu vi o meu Kim, qual que era o meu Kim? Humano Cristal Amarelo 12, não faço ideia do que seja. Mas eu li lá, enfim, o que que era o Humano Cristal Amarelo 12. Falava que era da sabedoria, vamos ver, né, gente? Se é da sabedoria. Que eu tenho que transmitir a sabedoria e o conhecimento, né? Então, eu não entendo isso, por exemplo, essa coisa, por exemplo, mas eu não me conecto com signos, por exemplo, né? Tem muita gente que se conecta com as coisas de signos. Para mim, talvez pelo signo que eu sou, eu sempre escondi, todo mundo me olha torto quando eu falo que sou de escorpião, né? E todo mundo olha e vai falar, escorpião, não sei, então tá, né? Mas na real é que assim, tipo, talvez por isso, eu nunca me conectei muito, não sei qual que é o meu ascendente, não sei qual que é a minha lua, não faço muita ideia disso. Mas eu gostei, por exemplo, do Kim, eu acho que é uma coisa super legal. Quando eu fui fazer o Enneagrama com yoga que a Tiane deu aquele. Eu adorei a história do Enneagrama. Vou fazer, viu, Tiane, depois. Eu vou viajar essa semana, quando eu voltar de viagem, eu vou atrás dessa história do Enneagrama mais a fundo. Porque tudo isso é autoconhecimento, né? E às vezes a gente não precisa estar o tempo todo atrás do autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento ele vai acontecendo em alguns momentos da nossa vida, né? Ele tem momentos que é necessário a gente parar e olhar para dentro, tem momentos que não, a gente tem que estar olhando para fora e focando em outras coisas. Então, eu só acho que ele tem que fazer parte desse pacote da vida, né? Ele não pode ser deixado 100% de lado, mas dá para você ter os seus momentos de altos e baixos para atingir isso, né? Para você atingir esse seu momento de autoconhecimento aí. Bom, gente, acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. É, Lu, eu vou abrir o microfone. Fale, Cris. Lu, cultura. Permacultura? Então, permacultura, vamos lá, eu vou falar rapidinho. Na verdade, o tema de permacultura, ele vai ser abordado na minha segunda conversa com vocês. Que vai ser só lá, vai ser quem quiser pesquisar, vai ser só no segundo semestre, provavelmente. Mas permacultura é uma técnica, é uma filosofia, não é bem uma filosofia, é uma técnica, ela significa cultura permanente, né? Ela foi criada em 1970, na década de 70, pelo um australiano, Bill Mollison. Ele Basicamente, ele observou a natureza e como os aborígenes da Austrália tinham a relação deles com a natureza. E daí ele esquematizou essa relação em algumas teorias. A permacultura ela cuida de três pilares. Ela cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do planeta, né? De forma justa, de forma sustentável. Então, assim, ela abrange tudo que vocês possam assim, imaginar. Ela abrange a moradia, ela abrange o trabalho, ela é uma assim, ela pode ser aplicada em vários formatos, assim, né? Em várias coisas ela pode ser aplicada. Basicamente, ela começou sendo aplicada em áreas rurais, em fazendas, né, para otimizar o gasto de energia, para cuidar dessa fazenda de uma maneira, de um sistema é, mais eficiente, né, com menos consumo. Mas hoje a permacultura ela é encontrada na cidade muito forte. Eu, por exemplo, faço parte de grupos que são de permacultura urbana. Então, o que, que a gente faz nesses grupos de permacultura urbana? A gente fomenta, por exemplo, na periferia aqui de São Paulo, tem um grupo que é o Perma Sampa, que faz um trabalho social. Eles têm
por exemplo, agora o último trabalho era chama Escola Sem Muros, tem um centro cultural no Jardim Damasceno, na Brasilândia, que eles fazem vários PDCs para construção em bambu, e daí as pessoas vão lá e fazem mutirão, aprendem a trabalhar com bambu, a fazer construções em bambu, e ao mesmo tempo estão ajudando esse centro cultural a ser reconstruído dessa forma, com o bambu, né? Eu trabalho mais na parte de horta, então eu sou voluntária em algumas hortas, na verdade em duas hortas mais fortes, que é uma no Parque do Jockey, que é aqui próximo da minha casa. A gente começou a fazer uma horta comunitária lá tem uns meses. Isso é permacultura, você fazer uma horta próximo da sua casa, você cuidar dessa horta do lado da sua casa, você ter isso faz parte da permacultura, né? O que eu faço aqui em casa é uma mini permacultura. Então eu composto, eu uso energia renovável, eu uso a água da chuva, então isso é permacultura. Eu faço, a minha casa é um mini exemplo de permacultura, né? E tem a permacultura social. O Henrique não está aqui, mas o Henrique ele trabalha, acho que mais com esse lado da permacultura social também. Então, a permacultura é incrível, gente. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, é muito legal. Eu acho que é uma vertente bem interessante para quem quiser fazer. Ela está no mundo todo. Lá na França, Cris, isso é bem difundido. Eu visitei um lugar em Paris que chama Recyclerie. Não sei se você conhece. É incrível o lugar. É totalmente baseado na permacultura. Se alguém for para lá, vale a pena conhecer esse lugar. Era uma antiga estação de trem abandonada e os caras transformaram num café e aonde era a plataforma eles fizeram a horta. E daí tem a aquaponia, que é peixes com plantas em cima crescendo, que um alimenta o outro. Né? Então, nasce alface, que se alimenta do resíduo do peixe, e o peixe se alimenta do resíduo da alface, é um ciclo fechado, é bem legal. Eles fazem compostagem lá, então é bem legal. E tem alguns exemplos aqui em São Paulo também, de permacultura, tem a Horta das Corujas, tem vários lugares que tem esse tipo de coisa. A gente está, assim, a permacultura ela está já há algum tempo mais presente na cidade, porque existe essa necessidade, né? A gente precisa trazer para a cidade um pouco do que é a natureza. Então, a gente faz isso através da permacultura, né? A gente vai ter, acho que, encontro basicamente falando sobre isso. O Max me cobrou de eu fazer também um encontro presencial com vocês, que eu acho que a gente pode fazer, de repente, fazer um encontro que eu mostro como que eu faço o sabão, mostro aqui, a gente pode fazer aqui em casa, que daí vocês conhecem a casa, tudo que tem nela, como é que a gente faz. Então, a gente pode pensar também nesse encontro presencial aqui daqui um tempinho, daqui um mês, não sei, a gente se organiza para isso, né? Eu queria saber que se alguém... A Cristéria, ela mandou as fotos, né? Deixa eu falar, comentar, assim. Eu vi, o meu banheiro era igual ao seu, tá? Não fique... Há um ano atrás ele era assim. Hoje eu já reduzi, mas um ano atrás ele era assim. E daí você entra numa piração, tipo, que eu tinha os produtos, será que eu vou jogar fora? O que eu vou fazer com isso, né? Daí eu fui usando até acabar e só não comprei mais. Também tem isso, eu não preciso jogar fora aquilo que eu já tenho, né? Eu fui usando e a hora que acabou, acabou e não comprei mais. Então, também pensar nisso, nesse desperdício, né? Não vou pegar e vou jogar no lixo uma coisa, né? Que eu tenho já, que estou usando. Termina de usar e repensa quando tiver que comprar um novo, né? Gente, está aberto o microfone agora. Se alguém quer falar alguma coisa? Acho que acabou foi Cristélia, eu não consigo te entender. O seu corte está muito cortado. Você não quer desligar o vídeo e... você vai escrever, tá bom. Tá. Você está ouvindo melhor? Ah, agora fica bom.
Tá. Acho que o que acabou comigo foi duas coisas. Primeira coisa, ser francesa. Que o meu banheiro, tipo, tem uma prateleira inteira só de perfume. Eu vou ganhando muita coisa também. A segunda é que eu trabalhei 5 anos na Natura. E aí eu trabalhava na área de marketing e desenvolvimento de produto. Acabou comigo, porque meu banheiro virou uma loja da Natura. Toda hora eu ganhava lançamento da minha área, da área dos outros. Eu tinha brinde, eu tinha direito a comprar X reais por mês. Então, assim, acabou comigo. Até hoje, ainda tem um monte de produtos da Natura daquela época. E cada vez que eu vou para a França, não tem jeito. Eu trago produtos que são mais dermocosméticos e agora produtos para baby, que sem parabeno, coisas assim. Então tá difícil mesmo reduzir. É, não é fácil. No começo, assim, é bem difícil você resistir à tentação. Eu lembro que a primeira vez depois que eu comecei com tudo isso, eu fui para fora e eu sempre tinha aquela, né? Eu passava no free shop, era comprar o perfume, era comprar as coisas. Eu adoro as coisas da Clinique, ia lá e comprava, né? Eu já tô na idade de passar negocinho aqui, negocinho aqui. Mas daí você vai pensando, tipo, cara, a Gila resolve o seu problema, a Gila é maravilhosa, e daí ela é esfoliante, ela é hidratante, ela é tudo. E daí você vai descobrindo as coisas. Eu acho que isso também é legal, é uma pesquisa que você começa a fazer, né? Então, tem coisas que eu acabo não conseguindo muito me livrar, tipo protetor solar, né? É algo que, para mim, existe alguns produtores naturais, já usei, mas ele empapa muito, enfim, não é tão legal. Então, assim, tem algumas coisas que, por exemplo, hoje quando eu preciso, vou à praia, vou a um lugar, eu compro camiseta UV, que daí eu não preciso usar, né? Você põe a camiseta UV e eu passo no rosto protetor solar. Então, eu evito as áreas que eu tenho hoje no meu corpo que tem contato com essa química, né? Eu tô no rosto porque é a única parte que tá para fora. Agora, a parte de cima tá com camiseta UV, a parte de baixo vai tomar sol para ter vitamina D. Então, tá tudo certo, né? Eu acho que é um processo que, assim, se você hoje olhar com esse seu olhar mais crítico, tenta acabar com os produtos, tenta não comprar mais, tenta acabar com os produtos que você tem hoje. E daí, quando acabar o produto, você repensa, será que você precisa, né? Será que eu não posso substituir por outro? Acho que é um trabalho mais nesse sentido que pode ser feito para tentar reduzir, né? Eu não li nada que estava passando aqui do lado, tá, gente? Eu não tenho não consigo falar com vocês e ler aqui do lado. Não tenho essa capacidade, então, de discernimento, mas se alguém quiser ir falar. Galera tá animada no chat, viu? Tá super animado. Eu queria falar uma coisa. Posso Fala, falar? Tá? fale. Então, Lu, primeiro, assim, maravilhoso a forma com que você conduziu aqui a conversa. Todas as vezes que eu ouvi sobre esse tema foi sempre de uma forma mais violenta, agressiva, e assim, a sua fala foi muito tranquila e me trouxe muita tranquilidade, assim, para fazer essa transição de forma consciente, mas não me sentindo a pior pessoa do mundo, né? Porque quando eu fui olhar o meu banheiro também, eu falei, meu Deus do céu, quanto perfume, quanto creme, quanta coisa que eu não uso, e principalmente essas máscaras que coloca no rosto hoje, tira, que as minhas irmãs estão usando muito, e eu acabei adquirindo esse hábito e também estou vendo que eu não preciso de nada disso. E que eu quero registrar isso mesmo, que iniciativa incrível, e eu vou começar a fazer esse teste dessa forma tranquila, dessa forma consciente, que é possível, né? Todos nós conseguimos. Eu acho que esse é o caminho para a gente transformar o mundo, transformar a nossa realidade, a nossa microsfera, a nossa casa que seja. Legal. Era só isso que eu queria falar. Bacana. Eu acho isso muito interessante, porque é isso, né? As pessoas, elas são muito radicais às vezes. E para mim foi muito, assim, eu tenho vários amigos radicais que falam assim, você não pode usar isso, você não pode fazer. E cara, não é esse o caminho, porque se você é radical, às vezes você é radical com você mesmo, você acaba desistindo, né? Se você vai muito
muito bruscamente na sua mudança, você mesmo desiste, porque é muito difícil você conseguir aquilo que você quer, aquilo que você se propôs, porque você foi muito radical. Então, por isso que eu falo, escolhe um, né? Começa por uma das coisas que eu fui falando, seleciona uma que você acha que pode ser mais suave para você, e naturalmente as outras vão acontecendo, né? Gente, eu tô nesse processo, é isso, há 20 anos. Não é que eu nasci e que eu, assim, que eu resolvi de um dia para o outro mudar minha vida, não. E ainda assim, eu tenho a luta comigo mesmo com algumas coisas, né? Por exemplo, a gente agora tem um cachorro que tá aqui há 4 meses que a gente tem um cachorro. E daí eu me irrito com o cheiro do pelo molhado, do xixi, do cocô. Então eu comprei um produto para inibidor de cheiros, né? E daí eu fico, cada vez que eu ponho esse produto, eu falo, ai meu Deus, o que tem nesse produto? Eu falo, não vou olhar agora, porque eu ainda não resolvi o que eu vou pôr para inibir esse cheiro. Eu sei que o vinagre pode resolver, eu sei que talvez o óleo essencial possa resolver, mas não testei, não tive o tempo hábil para isso. E eu não fico me cobrando também 100% porque eu estou usando um produto. Então, assim, eu uso, sabe? Às vezes eu preciso usar, às vezes eu preciso usar algum produto, né? Que é barra pesada, sabe? Já aconteceu. Às vezes tem que usar ácido muriático para limpar alguma coisa, então não tem solução, vai ser isso, sabe? Mas a gente evita, né? Então é também não ser radical ao ponto de assim, tipo, não, eu nunca vou fazer isso, não, eu nunca mais vou usar isso. Não, às vezes é que nem eu comecei tirando shampoo e depois eu resolvi que eu tinha que voltar para um sistema intermediário, né? Então, nenhum caminho é sem volta, gente, nisso. Você pode ir, daí você pode voltar até o meio, daí você pode ir de novo mais um pouquinho, pode voltar também. Então, pode ir aos poucos fazendo no seu ritmo, no seu momento também. Às vezes você está num momento de vida que não dá, né? Fala assim, não, nesse momento eu não consigo fazer isso, mas posso conseguir fazer isso. Então, é isso. De vez em quando a gente tem que se esforçar um pouquinho também, né? Porque dá trabalho, tipo, fazer o seu sabão, dá trabalho, tipo, eu perco 15 minutos do meu dia, de repente, fazendo isso, né? Também um trabalho, né? Que mais, gente? Deixa eu ler um pouquinho aqui. Eu queria fazer uma pergunta, Lô. Faça, Rita. Faz um tempão, adorei. Achei muito legal coisas possíveis. E uma das coisas muito tempo eu tinha me programado fazer esse ano é uma composteira. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, alguma, eu já vi algumas assim para comprar, ou se você comprou, se você montou a sua, Tá. um pouquinho aí das praticidades de como Tá. montar, de como começar. Bom, é assim. A composteira eu tenho uma composteira que é da Morada da Floresta. Eu não comprei. Teve um programa da cidade de São Paulo que ela doou 2.000 composteiras e a gente foi uma das pessoas que recebeu essa doação. Era um programa piloto para fazer compostagem, que era incrível, mas infelizmente quem estava patrocinando era a Loga e ela deu muito certo e a Loga achou que ia reduzir o lixo dela e ela ia ganhar menos, então ela não levou para frente. Mas basicamente aconteceu isso, né? A compostagem, gente, é algo que, assim, dá para fazer no apartamento, dá para fazer na casa, dá para fazer em qualquer lugar que você tiver, é super possível fazer compostagem. O que é a compostagem? É você pegar os resíduos não cozidos, não temperados, então casca de banana, aquele miolinho da maçã que você comeu, a tampinha da cenoura que você geralmente descarta, a parte que você descascou da cenoura, todos esses alimentos, pega o pé de alface que você pegou e aquelas 2 folhinhas que estão feias, tudo isso você normalmente põe no lixo, mas se você tiver uma composteira, você faz uma compostagem com isso, né? A composteira, ela funciona, tem vários tipos de composteira, mas normalmente as residenciais, elas são composteiras com minhocas, né? Então você põe esses resíduos, joga uma serragem, uma matéria seca por cima desses resíduos e depois de 1 mês, 2 meses, ele vira terra, né? As minhocas vão consumindo aquilo e vira terra.
não tem cheiro, não dá bicho, é algo assim bem legal. Eu tenho acho que uns 4 anos já a composteira que a gente faz aqui em casa, né? 3, 4 anos, não lembro direito. E reduz muito, né? E reduz também essa relação que você tem com o resíduo, né? Que você começa a perceber o que é o seu lixo, qual que é o volume do seu lixo, quanto que você gera de lixo, né? Que poderia virar algo utilizável, né? Então, eu estou num teste agora, por exemplo, de fazer um desinfetante com resto de limão, né? Com cítricos, chama enzima cítrica, né? Depois eu conto para vocês que eu estou testando. Tem vários amigos que fazem, mas nunca fiz, então não falo muito disso por enquanto. Mas é para substituir o desinfetante, né? Então, pode ser uma coisa que eu vou usar no lugar do negócio do cachorro lá, pode ser que eu use isso. Mas a composteira, eu acho que assim, dá para fazer se você quiser. Eu acho que o preço que tem, eu não sei quanto que tá uma hoje, mas também não é absurdo, acho que o valor, né? Dá para comprar. Talvez no começo você sofra um pouco só para ajustar a umidade, o quanto de serragem você põe ou não, né? Acho que a maior dificuldade, mas tem grupos de apoio no Facebook, tem o Composta São Paulo, que você pode entrar lá e eles ajudam bastante. Eu faço parte do grupo, eu sou uma das que responde bastante coisa lá para as pessoas. E vocês pode fazer, tem amigo que faz os baldinhos de, tipo, às vezes é uma pessoa só, ela tem uma amiga que ela faz um pote de sorvete, a compostagem dela, vocês têm uma noção. Ela mora num apartamento, ela recriou uma composteira com potinhos de sorvete, e para ela funciona, entendeu? Porque é só uma pessoa sozinha, só janta em casa, não tem tanto resíduo. Então dá para fazer de várias formas, né? Mas eu acho que assim, tem vários modelos, acho que hoje vende na Leroy, vende composteira, você pode, a Morada fez uma nova agora que tem rodinha, ela parece que é mais funcional do que a que eu tenho hoje, então vale a pena, Rita, eu acho que vale a pena ter sim, não é um trabalho, as pessoas às vezes se preocupam o que fazer com esse resíduo, né? Eu falo, gente, põe no jardim. Se você mora no prédio, se você não tem vaso, põe no jardim do prédio. O prédio deve ter um jardim, entendeu? Leva para a árvore ali da rua e põe ali na árvore da rua que ela vai ficar super feliz. Então, tem para onde você levar o resíduo. O meu resíduo, na verdade, falta. O que sobra muito é que ele produz um líquido, que é um super adubo. Só que nosso produz muito esse líquido, então eu dou para vizinho, eu dou para os meus pais, eu dou para a horta, eu dou quando a gente faz mutirão de horta, eu levo tipo 5 litros e dou para todo mundo, e todo mundo fica super feliz com isso. Então, se alguém quiser adubo líquido, eu tenho em casa, eu dou adubo líquido, né? Você mora em apartamento, Rita? Ou casa? Eu moro em apartamento. Eu tenho uma varanda e eu pensei em fazer na varanda. Super tranquilo. Ela E só não pode chover nela e evitar pegar muito sol, porque as tá, minhocas podem sofrer no verão. Só isso. Mas tá. não E, pegar sol direto nela. e é sempre com minhoca, porque eu tava lendo num grupo, mas aí eu acho que também talvez seja até um pouco, não sei, eu acho que não queria fazer uma composteira vegana. E aí não queria colocar a minhoca. E aí eu não sei também como é que seria sem a minhoca. Mas você não come a minhoca, você só tá. Não, Você mas tá. era o conceito de deixar a minhoca presa dentro da composteira. Ela é muito feliz ali, gente. Ela faz isso para procriar, porque a vida dela é comer e procriar. Então, é o radicalismo, No né? ambiente confinado, tá prendendo a minhoca lá dentro. As minhas, eu tenho tanta, assim, ela já tem uma vida ali tão bem feita que, na verdade, eu nem separo mais, porque tem minhoca pra caramba, então eu não separo mais. Mas tá legal, mas depois eu vejo com calma o desenho.
Eu nem separo, porque antes no começo eu separava minhocas do composto, daí agora eu deixo umas livres. Elas vão para a terra, vão para o jardim, então metade tem a liberdade, metade vai presa, né? Então eu vou mudando. Você é vegana? Você é vegana? Não sou, Então, não. desencana. Mas com minhoca. Não, no apartamento é melhor com minhoca, tá? Quando você mora em apartamento. Se você morasse em casa, dá para fazer sem, tranquilo. Mas é mais difícil, ter que remexer, não é tão legal. Então, em casa, em apartamento, é legal fazer com a minhoca mesmo, né? Ou tem uma que custa, recebi a propaganda agora, mas custa uma pequena bagatela de R$ 3.000. Ela é uma térmica, ela é pequenininha, tipo, tem 40 por 40 por 20, eu acho. Você põe o alimento ali, daí pode pôr tudo, pode alimento cozido, inclusive. E ela, por calor, energia, em 3 horas, ela transforma tudo em terra. Mas é muito caro, eu acho que não vale a pena o sacrifício. E o consumo de energia também. Isso que eu ia falar, pois é, elétrica então, né? Então, daí perde um pouco o sentido, né? É coisa gringa. Exato. Coisa gringa. Entendi, não, legal. Vou procurar uma para eu comprar, para começar esse projeto aí, que eu acho que eu tenho projeto desde quando eu tinha 12 anos, que o meu professor da escola falou da compostagem, eu falei, nossa, quero fazer isso. Então acho que tá na hora. Legal, obrigada. E aí, gente, quem mais quer falar? Alguém mais? Deixa eu dar uma olhada aqui que vocês falaram aqui do lado. Perguntaram do sabão de coco, né? É isso aí, o amaciante é o pior químico que tem. Sabão de coco eu uso em barra, tá? O sabão líquido, ele, para ser líquido, ele tem um pouco mais de química. Já é melhor do que você usar o Omo líquido, o Ariel líquido. Mas ele já tem um pouquinho mais de química do que o em barra, porque o mais fácil é fazer sabão em barra, né? Porque ele vai ter ali basicamente ele tem 2 ou 3 ingredientes, que é óleo de coco, um tenso ativo, então por isso que eu faço o meu. Fora que você gasta, assim, se você for comprar o sabão líquido de coco, ele é uma fortuna. 1 litro você vai pagar acho que R$ 25, R$ 30. E para você fazer o seu líquido com uma barra, você faz 3 litros de sabão, né? Então é uma barra de sabão para acho que 3 colheres de bicarbonato de sódio e meio copo de álcool. Então, daí 3 litros de água, que daí tem eu posso depois passar a receita para vocês. É super simples, né? É muito fácil de fazer e você gasta tipo R$ 5, R$ 6, você faz 3 litros de sabão. E tem gente que usa como limpador, pega esse mesmo sabão, dilui um pouquinho em água e usa como se fosse um Veja, assim, para limpar vidro, dá para fazer tudo. Eu vi a Juju na internet falando que faz isso. Eu uso ele basicamente para roupa e para fazer limpeza assim, lavar banheiro, essas coisas, né? Mas dá para fazer também desse jeito, porque o resto eu uso álcool puro. Então, limpar vidro, essas coisas eu uso álcool, mas daria também para fazer isso, né? Deixa eu ver aqui mais. Posso só passar depois, quando você puder, a medida certinho? Passo sim. Eu tenho isso anotadinho para vocês. Obrigada. Tá falando aqui que não tem muito coco, né? Vamos lá. Tem alguma pergunta aqui? Leite de rosas é químico, por isso leite de magnésia, gente. Leite de magnésia tem um cheirinho de hortelã, eu acho, que vale a pena também usar. Brincar com os caroços, comer as coisas. Acho que aqui do lado, acho que é isso, né? Nenhuma pergunta. Tem o Tibá, quem quiser fazer no Rio, permacultura. O Tibá é muito legal. Fala, Felipe. Uma coisa que eu ia trazer acho que faz algum tempo também que eu estou envolvida nesse tipo de pensamento, de trazer essa consciência. E eu vejo que às vezes o falar e às vezes o próprio ato, a gente fala muito do quando você consome, seu ato de escolha, mas é o momento de conscientizar também. Quantas vezes na feira eu não vou comprar, então você vai comprar um alimento orgânico,
direto do produtor, e aí o cara coloca na bandejinha de isopor. E às vezes é o toque, né, de falar, e eu já, muitas vezes, de putz, aquele quiabinho maravilhoso, e aí ele me dá na bandejinha. Eu falo, tem sem bandejinha? Não tem, poxa, então eu não vou levar hoje. Quando vai levar, sempre leva, não, mas na bandejinha eu não quero, porque eu quero comprar esse. E aí da outra semana ele fala, eu trouxe um pedaço que eu não pus na bandejinha, porque é uma relação que eu tenho e tal. E de restaurante também, é que hoje eu tenho que confirmar, mas parece que passou uma lei, né, que tem o lance da água da casa agora, que você pode pedir. Então a garrafinha de água para mim é uma bandeira que eu levanto há um tempo já, tipo, não vamos comprar garrafinha de água. A água tá aí, tá na torneira, a água da torneira, tanto de cloro que tem, galera, não vai ter nada. E é tal qual a água que você compra na garrafinha, porque eles compram concessão de água, enche da torneira e te vende. E no começo a galera, tipo, não, mas não vou dar, tem que comprar. Eu falei, mas não tem um filtrinho aí? Tem um filtro. Então você pode me dar um copo d'água? Posso. Mas por quê? Porque eu não quero garrafa. Então beleza. E aí eles começam, aí quando você volta, tem água, você quer aquela água da torneira ou do filtro. Então tem essas oportunidades de propagar também, né? Às vezes o pessoal não tá também. De feira foi muito, assim, saquinho em feira. Tipo, poxa, pessoal, não dá para trazer sem saquinho. Então, na medida que você ganha consciência, também poder ir passando, assim, de uma maneira gentil, que acho que é como a Lu trouxe, mas todo momento é esse ponto de viradinha, assim, acho que já rolou muito comigo. É bem comum isso, né? Tem uma questão que, quando a gente comprava direto do produtor do CSA, ele mandava para a gente tudo em engradados, em quantidade, né? E a gente que fazia a separação. Daí, às vezes, a alface vinha no saquinho, né? E a gente falava, caramba, esses saquinhos. Daí, o que a gente fazia? A gente juntava os saquinhos, tirava do saquinho, juntava os saquinhos e devolvia para ele os saquinhos, né? E daí, às vezes, ele lembrava de não pôr no saquinho pra gente, porque é um custo para ele, porque ele pagou por aquele saquinho que a gente não quer, né? Eu tenho essa briga, eu comprava de de uma distribuidora aqui perto também, que eles vendiam para mercados, né? Só que o preço deles era incrível, era super bom, então eu sempre comprava deles, só que vira e mexe vinha no isopor, né? E daí um dos motivos de eu querer parar de comprar deles foi isso, porque eu não queria, eu pedia para não pôr no isopor, mas às vezes só tinha no isopor, né? Então, quando não tinha solto, eles davam para mim solto, mas às vezes só tem no isopor. E em mercado, isso é um problema da lei. Em mercado, eles são obrigados a pôr no isopor. Então, isso é a legislação que deveria mudar. Eu não sei porque orgânico é obrigado, porque os outros não são, entendeu? Não sei se tem alguma questão de contaminação, não sei direito, mas eu sei que orgânico é obrigado a estar embalado, separado, em caixinha. E daí é um saco, porque você compra aquele tomate com aquele monte de plástico, né? Você compra tudo com muito lixo. Então, é legal quando você compra de outro tipo, direto de um produtor, que você pode escolher não ter o saquinho, né? Você falar isso para ele, né? E daí ter a consciência de você também deixar as coisas lá, né? Para ele ver. Você poderia, por exemplo, pegar o seu quiabo, mas tirar na frente dele e falar, então tá, vamos abrir aqui, eu tô aqui o seu dinheiro, eu vou levar o quiabo sem o isopor e você reutiliza esse isopor porque você quiser, entendeu? Você pode fazer O isopor é a crica do isopor ser lipossolúvel, né? Então todo mundo ele vai soltando. Mas é isso. A questão é assim, a gente fala, isso é um problema muito sério, né? Não sei se alguém já foi em algum lugar de reciclagem, porque, por exemplo, aqui eu separo todo o nosso reciclável, mas eu sei que desse reciclável que eu separei, 10% vai ser reciclado e olhe lá, que assim, é a porcentagem aqui em São Paulo, né? 10% do que é recolhido de reciclável é realmente reciclável, né? Por quê? O que acontece? Eu separo o meu lixo, ponho ali fora e o cara joga dentro de um caminhão. Então, se eu pus vidro, ferrou, porque o vidro vai vai despedaçar, vai juntar com mais um monte de coisa, e eles não vão conseguir separar os caquinhos de vidro para isolar, né? Então, se eu tenho vidro, é legal ir num lugar que receba só vidro separado, tipo, sei lá, Pão de Açúcar Extra tem, Leroy Merlin tem. Então, é legal a gente também ter essa consciência que não é só porque eu estou levando lá
separando o meu lixo aqui, deixando separadinho, que ele vai ser reciclado. Então, você justificar que você recicla o seu lixo, por isso que você usa, isso, por enquanto, isso não é uma justificativa no Brasil, porque é muito pouca porcentagem de reciclagem, né? O dia que realmente reciclarem, daí sim, né? Talvez a gente tenha, mas é só olhar essa questão dos plásticos na água, né, gente? Isso é muito sério. A gente está bebendo água com plástico. Ele já está na nossa cadeia alimentar total. Assim, não é só mais no oceano, nos peixes. Está aqui na Terra esse plástico já, né? Então, é muito sério isso da gente estar consumindo. Qual que vai ser o efeito da gente bebendo água todos os dias com plástico? Daqui a 10 anos a gente vai saber esse efeito e não vai ser bom, né? Não vai ser um efeito legal, né? Então, a gente tem que reduzir hoje para poder ter alguma história para contar daqui a 10 anos, né? O que tem em relação? Não sabia disso em relação aos orgânicos. O que eles vêm embalados, João? O que você não sabia em relação aos orgânicos? Não entendi. Mais alguém quer falar? Silêncio. Cri, 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 cri. Bom, gente, eu acho que assim, do João. Não, agora eu perdi o que era. Você falou, não sabia disso em relação aos orgânicos, também não entendi. Foi na hora que você falou. Tá. Eu acho que assim, vale a pena, então, vou deixar aqui as dicas, vai? Vale a pena vocês pesquisarem e se inteirarem sobre CSA, Comunidade de Suporte ao Agricultor. É uma comunidade que se junta para poder. Eles viram sócios, na verdade é como se fossem sócios, a gente vira coprodutor do agricultor, né? Então você se prontifica a bancar 3 meses de produção dele. Por que 3 meses? Porque basicamente entre semear e colher, a maioria das coisas leva mais ou menos 3 meses, né? Mas depende de cada CSA. O que eu participava era assim, você pagava 3 meses de produção, e daí ele te dava parte da produção dele em função desse pagamento. Mas não necessariamente era uma coisa atrelada à outra, porque poderia nesses 3 meses acontecer uma quebra de produção. Aconteceu em alguns anos, isso aconteceu de ter uma chuva de granizo e ele perder parte da horta. Então, na semana que teve a chuva de granizo, a gente não recebeu o alimento, e tudo bem a gente não receber alimento, porque a gente está ajudando ele a ter um fluxo constante de pagamento, a gente é sócio, né? Então, às vezes acontece da gente não ter o produto, mas ao mesmo tempo, tinha épocas do ano que a gente tinha uma abundância tão grande de produtos, porque dava muito produto e ele mandava, tipo, era para mandar uma alface, ele mandava 2, ele mandava 3, né? Porque tinha muito alimento naquela época, né? Então, quando você também lida com esses diferentes mecanismos, né, com o alimento, você muda o óculos da escassez para a abundância também muito mais fácil, né? Quando você lida com esses outros mecanismos. A gente tem até um projeto aí de talvez fazer um CSA Fiber, né? Ver um modelinho aí, se o pessoal se interessa, quem estiver aqui mais próximo em São Paulo, de juntar umas pessoas para a gente explicar como é que funciona, tentar ver se rola fazer um CSA. Acho que mais para vivenciar isso mesmo, né? Vivenciar uma maneira diferente do consumo, né? Então a gente pode pensar também nisso, né? Pode ser uma forma de fazer. Você falou dos orgânicos, né? Repara, João, que todos os orgânicos, tirando na feira eles não vêm embalados, porque acho que a barraca é só de orgânicos, mas no supermercado todos os produtos orgânicos são embalados, nenhum é a granel solto.
A granel também é uma coisa legal de se consumir. Quando você consome a granel, tipo, você compra arroz a granel, você pode levar o seu próprio pote. Então você consome, você não precisa gerar um resíduo, né? Então deve ter, acho que em todos os lugares deve ter lojas que vendem a granel. Aqui tem a zona cerealista, que é o ponto mais comum de se comprar a granel. Você consegue comprar arroz, macarrão, tempero, fruta seca, bolacha, o que você quiser lá na zona cerealista, você encontra tudo a granel. E daí antigamente eles não deixavam. Hoje tem algumas lojas que você leva o seu pote de vidro, o seu saquinho de papel, eles pesam lá na hora e você não precisa consumir o plastiquinho deles, né? Tem uma amiga minha que está até vendendo, ela começou a fazer saquinho de pano para esse tipo de alimento, né? Então você compra um saquinho de pano que você pode reutilizar quantas vezes você quiser para comprar esses produtos a granel, que também pode ser uma forma interessante de você consumir os produtos, né? Outra coisa, vamos pensar aqui. Eu acho que basicamente eu falei de tudo, né? Do que a gente podia tentar substituir aí, né? Eu acho que agora espero ter plantado uma sementinha para vocês, né? Que vá mudando um pouquinho esse conceito de que ser sustentável, ser saudável é difícil, é complicado, é radical, não precisa ser. Ela pode ser suave, pode ser tranquilo, pode ser bem mais leve, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gostei bastante de você ter trazido, sei lá, do desodorante, e porque eu vejo muitas iniciativas para mulher nessa área de cosméticos sustentáveis, mas para homem, também na moda, também vejo muito poucas iniciativas. Então eu gostei de saber que tinha uma alternativa. E também a parte de produtos de limpeza também, porque eu não sei, eu não conheço muito, então de você ter trazido outras alternativas, eu achei muito legal. Vou tentar fazer o sabão em pó, o sabão para roupa aqui em casa. Tá, legal. Sabe, o pós-barba, não sei se você faz barba, também é legal a pedrinha. Depois eu vou passar. Eu mando uma fotinho, que na verdade eu não sei muito bem se é fácil de achar. A gente comprou uma vez numa feira isso. Então não sei o quanto é fácil de achar, mas essa pedrinha para barba é legal. Argila para homem também, não sei se vocês gostam. Assim, o Emiliano falou que gosta de fazer umas máscaras, umas coisas, né? Então argila também é legal. Mas shampoo vale para vocês também, viu? Vocês também usam shampoo, então vale a pena olhar, ler o rótulo do shampoo de vocês que vocês estão usando, né? Porque faz diferença. Faz diferença para você, né? Porque é o que você está colocando na sua cabeça. A cabeça, gente, pensa que o chakra principal está na cabeça aqui, né? E daí você está entuchando esse chakra principal de químicos. Pensa por esse lado holístico também, como é bizarro isso, né? Então, a cabeça, ela absorve coisas, o couro cabeludo absorve, né? Então, repensar aí o que a gente coloca na nossa cabeça pode ser legal, né? Quem mais? Pode pôr minhoca na cabeça também, Lu? Pode. Tem várias caraminholas, minhocas na nossa cabeça. Legal. A gente brinca que nossa composteira é nosso condomínio de minhocas. A gente tem um condomínio de minhocas aqui em casa, né? Que são e é super legal quando elas tomam a liberdade delas, elas vão para o jardim, elas vão ajudar no jardim também a deixar a terra mais saudável. Então, elas não vivem sempre presas, tá, gente? A gente liberta de vez em quando elas. Algumas delas, né? Quem mais está aqui que quer falar? Paty está sem vídeo.
Cristiane, não sei se está aí, ou se é o Henrique. Vocês querem falar alguma coisa? O pessoal está no mudo. Ah, gente, eu acho que... Oi. Eu tava quietinha aqui, mas eu escutei tudo. Muito legal, adorei. Nossa, é muito interessante, né? A gente aqui em casa tem composteira, tudo, né? Mas a gente ainda está bem inicial, iniciante aí nessas práticas. E realmente, assim, tudo isso que você falou fez muito sentido. Foi legal porque me abriu coisas novas que eu não sabia, né? A coisa dos shampoos e tal, e produtos de limpeza. Então, acho que eu vou começar a adotar algumas coisas. Gratidão, gostei muito. Bom, Não, legal. legal, Tia, é que vocês estão vizinhas quase, né? Pois é, a Lu é Então, vizinha. Eu posso ir lá na hortinha dela de vez em quando. Não, é Ela já... conselheira ainda, desenvolvimento sustentável, então assim, tem todo um movimento que, assim, esses ecobairros, tudo, acho que começam disso, da relação de vizinhos, comunidade e sim. extensão desses conhecimentos, né? Eu acho E que a é muito parte legal, social. até aqui, né, na nossa vizinhança tem muita coisa, né? Tem o Centro de Economia Solidária, que vale conhecer, né, para todo mundo, assim, mesmo quem não é do Butantã. Tem, né, eles têm restaurante, oferecem almoço com comida orgânica. Tem várias iniciativas, assim, é bem legal mesmo. Bem bom comentário aí, Aham. Celso. Não, e só Obrigada. para complementar também o que eu falava no curso de liderança evolutiva da cuidadoria, eu acho que assim, tem todo um campo, né? O Henrique, que não está aí, mas que está com o vídeo que tá do Henrique, assim, reinventar organizações de um lado é uma coisa, né, bem audaciosa. Por outro lado, não cuidar da sociedade onde essas organizações estão é outra coisa que não casa também. Então, eu acho que a mudança que a Lu está propondo de fazer a partir da casa de cada um e da pessoa, mas eu acho que tem um movimento que também entra no político, no social, no cultural, né? Que aí são as várias dimensões que a Lala da fluxonomia também traz. Então, a gente tem essa conexão. Permacultura é cuidar de tudo, né? Até, Sim, acho que tudo uma coisa só no final das contas. porque até o Felipe lembrou isso num grupo de design social regenerativo, que não precisava ser o social está dentro, então design regenerativo fala de tudo. Às vezes a gente esquece, né? Vai muito para o ambiental, vai muito para o social e não pensa de forma integrada e integral. Então acho que só para conectar isso tudo com o que está acontecendo nas periferias. Aí é usar o Emiliano que perguntou para você aquilo, como é que é a instituição que você citou, mas aí eu cito pelo menos duas que a gente, pelo The Tribe, Nova Educação e outros movimentos, a gente está juntando, que são o Instituto Favela da Paz no Jardim Ângela, que tem toda uma pegada não só de gift economy, de Fábio, economia né? solidária, Com com o Fábio que teve agora, o Fábio Miranda e o Claudinho e a banda toda deles, a família, na verdade, que já criou o Instituto Favela da Paz aqui no Jardim Ângela, em São Paulo. E do outro lado, na Zona Leste, o Instituto Nova União da Arte também, que tem o Viveiro de Mudas, né, que tem todo um trabalho permacultural, transformou um bairro super também violento num bairro que zerou a morte por crime violento. A última vez que teve assassinato lá foram 3 pessoas que vieram de fora e a polícia perseguiu e matou, né, no distrito lá que o Hermes faz um trabalho e ele é um ex-presidiário, né, que está fazendo esse trabalho também em Cubatão e em outros lugares. Então, só para lembrar que o lado social não é nós, eles, né, quem quiser, mas eu acho que soma com tudo isso que você está trazendo e eu quero só deixar esse registro também, ou é nós, todo mundo junto, né, ou isolado também não faz nenhum sentido e não resolve também. É muito legal isso que você falou, porque, Celso, porque, na verdade, existe um movimento muito grande na periferia de São Paulo. Então, Parelheiros é a área rural de São Paulo, né?
E lá está surgindo muitas hortas que são agroecológicas, né? Elas ainda não são certificadas, etc. Então a gente fala que é agroecológico, mas orgânicas. E elas estão focando basicamente em produzir para tirar as pessoas dessa escassez alimentar, né? Da própria região. E também trazer para cá, para a cidade, no centro urbano, porque está muito próximo, né? O nosso alimento vem de muito longe. Então, se a gente está com um alimento mais próximo, é muito mais sustentável, é menos combustível que se usa, você está gerando emprego na região realmente que você está, né? E na Zona Leste tem bastante projeto de hortas urbanas, hortas grandes, tem o pessoal da Permaperifa, tem várias coisas que estão acontecendo por lá, que basicamente eles plantam para Zona Leste mesmo. Então eles não plantam para trazer para cá. Existe um excedente que às vezes vem, mas basicamente eles plantam para as pessoas que moram lá. Então eu acho isso muito mais legal, né, do que eles plantarem para trazer para o centro, que já tem coisas, né? Então é legal eles plantarem para as pessoas que estão lá, para as pessoas para cuidar das pessoas que estão nesse entorno, né? E é muito interessante ver como que é possível a gente peraí, deixa como é interessante, a gente fez a horta do Jockey, né? Tem mais ou menos uns 2 meses que a gente começou com a horta do Jockey. E daí um grupo que tem uma escola, que é um contraturno da prefeitura, que é do lado do parque, eles ficaram sabendo, né, da horta, e agora quem rega a horta são as crianças. Então as crianças adotaram a horta e a atividade delas todo dia é ir até a horta regar, né? Então é muito interessante essa comunidade do entorno quando ela abraça a ideia, né, disso, quando ela abraça essas possibilidades. Então, quando você também fomenta esse tipo de coisa, você aumenta o social, né? Você permite que o social fique muito mais forte, né? Porque eles se ligam de uma maneira muito mais... se conectam, né? Com o espaço, eles se apropriam do espaço que antes não era, eles achavam que não era deles, né? Por exemplo, o parque, né? Acho que é isso. Não, super show, é por aí mesmo. E aí entra a coisa do cuidado, né? Do saber cuidar também, do Leonardo Boff e da ética do cuidado, né? Isso. Que a gente tanto precisa. Não ficar disputando, brigando com o vizinho, com família, com a gente mesmo. Saber cuidar do ambiente, das pessoas, das relações, aí a gente pode transformar mesmo o social mesmo, o político e tudo. Sim. Legal, gente. Oi. Lu, Quem? não, eu tinha mandado para você lá uma coletinha do material que foi muito legal, mas eu errei seu nome, agora fiz direito, tá? Eu tinha botado Murakami com C e com K. Então, peço desculpas e já... Entendeu? Tranquilo, não tem problema. Obrigado, adorei o papo, viu? Legal, Márcio. Obrigada a você pelo desenho. Estou curiosa, vou olhar depois com cuidado. Porque eu não consigo, gente, eu sou focada. Eu não estou lendo do lado, eu só foco aqui nas pessoas. Não consigo ficar vendo tudo ao mesmo tempo. Não tenho essa capacidade. Tá, eu acho. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente pode ir encerrando aqui. Como é que tá? Bom, então queria agradecer, né, todo mundo. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez, na verdade, que eu contei a minha história relacionada com isso. Eu sempre falei ou de arquitetura, ou de... Eu nunca contei, acho que essa história mais, assim, uma linha de tempo, mais ou menos, né? Não muito bem linha do tempo, porque as coisas aconteceram meio que paralelas. Mas eu nunca contei dessa forma, foi a primeira vez. Foi um teste aqui com vocês, espero que tenha sido legal.
Vamos ver. Então, eu fico devendo para vocês. Eu acho que a gente pode sim marcar um encontro aqui em casa, para quem quiser conhecer, ver como que é. A casa é kids friendly, então podem trazer crianças, evento com crianças inclusas, para daí a gente fazer alguma atividade. Pode ser mexer na horta, pode ser fazer o sabão. Eu penso em alguma coisa aí para a gente, de repente, uma tarde estar junto. Tá? Eu vou estar ausente agora uns dias, vou encontrar o Wagner, que está viajando, mas daí quando eu voltar a gente pode pensar nisso, daqui uns 10, 15 dias. Legal. As receitas, se você quiser compartilhar no grupo do Face, Lu, eu vou compartilhar. As pessoas podem colocar lá. Eu vou compartilhar a receita do sabão, eu vou compartilhar também, tem uma receita bem legal dessa enzima cítrica, se alguém quiser se aventurar mais. Eu ainda não posso dar opinião sobre ela, porque eu ainda não usei, mas eu estou fazendo ela leva um tempo, leva 3 meses para ficar pronta, então estou testando ainda. Mas eu vou partilhar para vocês, porque é bem legal, viu, gente? Vale muito a pena fazer, sim, isso. E não dá trabalho. E é muito gostoso. Ali se fala, é uma terapia você ficar ralando a barra de sabão de coco, porque ela é molinha, é gostosa ficar ralando. Então, as crianças adoram ficar fazendo isso. Fazem uma lambança, mas adoram fazer isso. Então, vale a pena. Tá? Bom, gente, acho que é isso. Faltam 10 minutinhos para 10, acho que a gente pode ir encerrando, né? Obrigada por todos. Espero que tenham curtido, né? E depois eu subo o vídeo para quem quiser ver depois lá no Face. Tá bom? Você gravou no ou gravou no seu computador? Gravei no meu computador. Tá. Gravei no meu computador. Tá? Então tá. Beleza. Tá. Vou abrir aqui para todo mundo dar um tchau. Peraí, deixa eu abrir os microfones. Todos abertos aí. Valeu, galera. Obrigada. Beijo. Tchau, muito bom, Lu. Tchau. 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 Até mais. Beijo. Até mais. Tchau.